No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje se despediu do mundo o renomado médico e pesquisador Dr. José Carlos Ferreira, aos 79 anos, vítima de um derrame cerebral. Nasceu na tranquila cidade de Pedra Branca, no interior de São Paulo, em data incerta, mas cujas memórias são caras e amadas por quem Start assista. Nela vivenciou. Filho de uma família humilde de agricultores, José Carlos cresceu rodeado do verde das plantações de café e a lembrança dos piores trabalhos de colheita. Mas foi a paixão pela medicina que o levou a enfrentar as dificuldades com coragem e determinação, sem jamais perder a visão de um futuro melhor. Formado em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, José Carlos dedicou a vida toda ao serviço dos outros, sendo um verdadeiro médico do povo. Sua clínica em Vale Verde foi o refúgio mútuo de muitas famílias e suas histórias são de lendárias dificuldades sobrepujadas com destreza e sabedoria. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Sua carreira se estendeu por mais de 5 décadas e o seu nome lembrado com veneração até hoje em muitos lugares. Seu legado não só é de milhares de vidas salvas, mas também de uma verdadeira escola de medicina que ele construiu ao longo do tempo, ensinando a importância da humanidade e da solidariedade no exercício da profissão médica. Como pai, José Carlos foi sempre presente e amoroso, mesmo com as dificuldades financeiras que enfrentou em seus primeiros anos como médico. Sua casa era um verdadeiro berço para seus filhos. Mesmo com a falta de brinquedos ou luxo algum, foi sempre um ambiente agradável e cheio de amor. Aos finais de tarde, o sabor do café forte, servido num copo de vidro grosso, era algo que todos apreciavam em casa do Dr. José Carlos. A brincadeira com os filhos, a discussão científica com colegas e o silêncio compartilhado com a esposa eram parte integrante da rotina familiar. A tragédia chegou em 1998, com a morte precoce de sua esposa, Maria das Graças. A partir daí, a vida do Dr. José Carlos tomou um rumo mais introspectivo, mas sem jamais parar de cuidar dos seus pacientes e continuar desenvolvendo seu trabalho em prol da saúde pública. Apesar das dificuldades financeiras e a doença que o assolaram nos últimos anos, José Carlos nunca parou de amar a vida e dedicar-se ao cuidado dos outros. Sua paixão pela medicina nunca se esgotou em suas mãos. Enquanto tocava no violão ou trabalhava nos instrumentos médicos, sempre demonstraram um delicado carinho e respeito pelo ofício exercido. A sua casa, com o relógio de cuco e a prateleira de ferramentas no quintal, era um lugar mágico para os filhos e netos. E quando o verão chegava, o aroma da neblina matutina sobre as hortas era algo que todos apreciavam. Ao longo dos anos, José Carlos dedicou parte de seu tempo ao hobby da restauração de motocicletas antigas. Hoje morreu Maria da Luz Vilela, aos 85 anos, em sua casa na Rua das Flores, no bairro do Alto Vale, em Salvador. A senhora, uma mulher iluminadora que viveu suas convicções e se consagrou às artes, deixou um legado vivo que inspirará gerações futuras. Maria nasceu na pequena vila de Lagoa Dourada, no interior do Espírito Santo, em 1936, filha de Antônio Vilela e Maria dos Anjos. Criada em uma família humilde, aprendeu a valorizar o trabalho, a generosidade e a paixão pela arte. Ainda criança, descobriu seu talento para pintar e sempre sonhou ser uma artista reconhecida. Aos 20 anos, mudou-se para Salvador, onde estudou Belas Artes na prestigiosa Escola de Artes Visuais do Parque. Durante os anos seguintes, dedicou-se às artes plásticas, tendo suas obras expostas em galerias e museus de todo o país. Em 2016, recebeu o Prêmio Machado de Assis por sua obra Cores do Brasil, um retrato vibrante das riquezas culturais do país. Maria também foi uma educadora exemplar.
Durante 20 anos, ensinou belas artes no Colégio São Paulo, formando gerações de estudantes que aprenderam não só a técnica da pintura e do desenho, mas também a importância de seguir seus sonhos e se dedicarem às artes. Em 2010, foi homenageada como professora emérita em reconhecimento aos seus esforços inquebrantáveis na educação. A Senhora Maria também foi uma defensora tenaz da preservação do meio ambiente. Durante mais de 3 décadas, trabalhou para proteger o Rio Verde, um dos rios mais belos e ameaçados do Brasil. Em 2008, recebeu a Medalha do Mérito Médico por suas contribuições à saúde ambiental. Mas Maria da Luz Vilela foi mais do que uma artista e educadora. Era também um ser humano carinhoso e generoso. Em seu lar, a Rua das Flores, nunca faltava café coado no sábado à noite, toalhas de crochê sobre a mesa e pote de goiabada na despensa. Suas vidras amarelas floresciam em seu quintal, enquanto suas orquídeas erguiam-se majestosas nas janelas da sua casa. Maria também era uma leitora apaixonada de romances clássicos brasileiros, especialmente os escritos por Machado de Assis e Jorge Amado. Suas recomendações literárias foram compartilhadas com amigos e estranhos, transformando-se em lugar comum em conversas em seu bairro e no mundo inteiro. Maria da Luz Vilela deixou um legado de amor, dedicação e determinação que inspirará muitas gerações futuras. A sua vida lembrada como uma obra-prima em si mesma, uma mulher cujo coração sempre foi maior do que seus limites, e que deixou um legado que nunca será esquecido. E, assim, ela será lembrada como a Senhora das Flores, eternamente viva em seus gestos, suas palavras e sua indomável paixão pela vida. Na beira do Guanabara, onde os olhos encontram a paz com a luz azul do mar, surgiu um sonho vivo, Gilberto Gil. Criado entre o canto dos corais marinhos e o batucadeiro das ruas cariocas, nasceu uma voz que cantou as almas despedidas daquele tempo. Os anos passaram, e sua música se espalhou como as águas do Amazonas, chegando até os rincões mais distantes da terra. Mas Gilberto não é apenas a voz, é o coração que moveu as ondas dessa inata criatividade. Ele uniu sambas e bossas, regais e tropicalismos, em um hino à vida que desafiou as convenções e transformou a música brasileira para sempre. Ele cantou o amor, a liberdade e a cultura como uma força capaz de mudar o mundo, e não apenas por causa de sua atuação política. Seu legado é uma mensagem viva de que a música é o sol que ilumina nossas vidas, e que a diversidade cultural é o vento leve que nos carrega para um futuro mais inclusivo e justo. O mar agora está mais distante, mas sua voz continua sendo baluarte da música brasileira, um testemunho vivo de uma época emocionante, uma era de mudanças e transições que moldaram a cultura do Brasil. E é neste olhar retrospecto que Gilberto Gil se transforma em uma luz que guia gerações futuras, cantando o amor pela vida, pela música e pela diversidade cultural. Na beira de um mar desconhecido, ele construiu uma obra inacabada, um sonho que continua sendo nossa esperança. A música brasileira como testemunho da força do espírito humano e da importância da diversidade. Gilberto Gil é o coração vivo da nossa música, uma voz que nos lembra de que o Brasil é mais do que apenas um país. É uma nação composta por milhões de histórias e milhares de músicas. E ele, como um guerreiro sem armadura, cantou essas histórias em sua própria vida, se transformando em um ícone da música popular brasileira e em defensor da diversidade cultural. Em Salvador, onde o sol é uma bênção e a terra abraça corpos com gentileza, nasceu o solilhão do nosso Brasil, Gilberto Gil. Nas caladas ruas da Bahia, ele tomou a vida como um acordeão que desabrocha suas notas em harmonia com o mar e a terra. A casa onde ele nasceu era uma ilha de simplicidade e afeto, onde as paredes bramavam com os sons dos mercados, das igrejas e da rica cultura nordestina. A vida lá não é um balé, mas sim um samba reggae em que cada passo é sentido na pulsatila do coração. Ainda menino, Gilberto Auredi deu provas de sua verdadeira natureza musical, improvisando melodias acompanhando programas de rádio, como se o ar fosse o violão e as ondas sonoras o som. E foi nesse meio que ele conheceu seu primeiro amor, o acordeão, um instrumento que vinha underline start e irou em sua mão, revelando-lhe o caminho sagrado da música. Como uma flor que nasce para abrir-se ao sol, Gilberto Gil encontrou naquele instrumento o meio de dançar com a vida, desenhando suas primeiras notas e entoando os versos do seu destino.
E foi assim que ele se tornou um gênio da música brasileira, uma luz que ilumina a paisagem musical do Brasil e que marca gerações com sua música. E hoje, quando ouvemos o som de seu acordeão, é como se tivesse em nossas mãos a vida toda, um universo de notas e sons que faz com que nos movemos, nos ensinam a viver, nos mostram um caminho sagrado da música. E é assim que Gilberto Gil continua, desabrochando suas harmônicas notas, marcando lugar para si no coração do Brasil e de todo o mundo. Gilberto Gil, no auge da adolescência, vivenciou o verão dos seus sonhos. As notas fluíram das suas cordas em um entusiasmo inquebrante. A música, essa língua que ele aprenderá com tanta fé, começava a florescer nesse terreno fecundo da sua alma. A juventude de Gilberto era uma espécie de laboratório de sons. Em Salvador, seu berço, a música brasileira circulava nas veias do povo como sangue na vena. Os ritmos da Bahia, o samba da Zona Sul carioca e o bossa nova da capital fluminense se fundiam em um feitio harmonioso. No entanto, não foi apenas a música brasileira que marcou sua formação artística. Gilberto sentia nos ombros de seus mestres, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Baden-Powell. Esses nomes, para ele, eram mais do que meros artistas, eram guias, iluminadores de um caminho a ser percorrido. A década de 1960, aquela efervescente era, despertou em Gilberto uma inquietação insaciável por explorar novos horizontes artísticos. As ruas estavam vibrantes de energia, como se a vida própria se animasse em cada passo. Festivais estudantis, manifestações políticas e culturais, tornaram-se o cenário perfeito para Gilberto apresentar suas primeiras composições. Aquele jovem com o rosto encaminhado para a futura e um violão amarrado à espinha, se destacou em todos os festivais que participou. Suas canções, embriagadoras de poesia e crítica social, ganharam espaço no cenário nacional. Gilberto enfrentava com coragem e astúcia os desafios políticos, que moldariam sua visão crítica da sociedade. O apoio dos amigos e parceiros artísticos foi fundamental nessa jornada de consolidação. Criar em conjunto é mais do que apenas um processo criativo, é o tesouro colhido da amizade. Essa determinação, essa força viva, esse êxtase pela música, foi a semente que gerou o Gilberto Gil que hoje conhecemos. E aqui estão os fragmentos desse tempo que marcaram a vida de um músico consagrado. O violão de sua juventude, cuja corda vibrava com tanta fúria, é hoje uma guitarra elétrica, que rege o ritmo de seus sucessos. As notas que saíam do seu instrumento eram como chuva em um deserto, cada uma delas era um sonho encarnado. A música brasileira, com suas formas singela e inconfundível, foi a estrada que Gilberto percorreu, sem rumo, mas com a certeza de chegar ao seu destino. A cidade de Salvador, com sua beleza marcante, foi o berço do músico. Em cada ruas, em cada cantinho, viviam sons e ritmos que se fundiam em um feitiço harmonioso. Gilberto Gil, uma vida construída aos batidas das suas canções, aos ritmos da Bahia, ao canto do samba e à poesia da bossa nova. Um percurso que começou nas ruas de Salvador e foi se expandindo até os cantos do mundo inteiro. Gilberto Gil, um sol radiante na constelação da música brasileira, uma estrela que brilhou com fogo próprio em um céu adornado de sons e versos. A vida adulta dele foi, sem dúvida, um caminhar nas nuvens, um voo entre os anjos e as águas do maravilhoso litoral baiano. Aquele abraço que ele ofereceu às gerações, uma abraçação tão sutil quanto a brisa equatorial, tanta carinha como a beira-mar em um dia de sol, foi muito mais do que um simples toque. Foi um encontro, uma união, um pacto entre o homem e a terra, onde cada corda da guitarra se transformou num filho da terra e do céu. A Refazenda, essa canção que nos fez acreditar que o futuro poderia ser diferente, uma promessa de mudança, um grito de esperança. Era como se ele tivesse dito: estamos à beira de uma nova era, é hora de recriar nossas vidas, de nos reinventarmos. E o Tropicália, esse movimento que mudou tudo, que abalou as fundações do que era considerado como música nacional. Gilberto Gil, Caetano Veloso e os outros artistas foram uns poucos rebeldes, uma espécie de trovadores do século XXI, que não se contentavam em seguir os caminhos marcados por aqueles que vinham antes deles. Mas a vida dele não foi só canções e movimentos. Houve o exílio, a dor, a angústia de estar longe da terra amada, longe da família e da gente que sempre amou.
Mas ele transformou mesmo isso em arte, em uma espécie de música do alvorada, onde a luz do sol se mistura com as lágrimas das estrelas. E então veio o reconhecimento, os prêmios, o Grêmio, o cargo de ministro da Cultura, os títulos honorários das universidades pelo mundo. Mas ele nunca esqueceu de onde veio, de quem foi e do que fez. Ele sempre se manteve fiel à sua terra, à sua gente, às suas raízes, e isso é o que o torna um líder cultural, um artista múltiplo, uma espécie de poeta encarnado da música brasileira. Como diz a canção, Gil é Gil, não é mais nada. Ele foi e continuará sendo um símbolo do que é ser brasileiro, de tudo que nos torna únicos e diferentes. É uma luz na noite, uma estrela no céu da música, um sonho vivo que nunca acabará. Gilberto Gil, um nome que evoca memórias encobertas por um manto dourado de sonhos e melodias, um legado que se esforça para conectar o mundo com a essência do Brasil. Ele, uma espécie de poeta encarnado, cujos versos são cantados pelas ruas, pelos corações, até chegar ao mundo todo. Nascido em uma cidade maravilhosa, Salvador, onde as cores se misturam a ritmos tão vibrantes que o céu se empolga, Gilberto nasceu com a música no sangue. Era a época dos tumultos sociais, mas ele sempre sonhou que a música seria o meio para unir, não dividir. A vida de Gil é uma história de coragem, de um homem que se atreveu a desafiar as barreiras impostas pela cultura e pelo mundo. Ele se importou com a liberdade de expressão e a diversidade, que ele considerava como cores da vida, tintas em seu coração. E foi assim que Gilberto abriu caminhos para a música brasileira dialogar com o mundo, sem perder suas raízes, mas expandindo seus horizontes, sem medo de explorar novos territórios sonoros. Ele é lembrado pela sua generosidade, pela alegria em cantar e pela firmeza em defender a cultura popular, que ele amava como nenhum outro. Sua voz foi uma espécie de baluarte da resistência brasileira, sempre luta por um mundo melhor, onde a música fosse a ponte entre culturas e povos. No entanto, Gilberto Gil também ensinou que a vida não é apenas luzes e cores. Ele viveu momentos difíceis, de dúvidas e incertezas, mas foi sempre capaz de transformar essas experiências em música, em letras que falam da vida real, dos sentimentos humanos. E é justamente dessa fragilidade que surge a força do seu talento, sua habilidade de conectar-se com o público através de suas letras e melodias, que falam da vida cotidiana, das lutas, dos sonhos e das paixões. E hoje, Gilberto Gil continua sendo um símbolo de resistência, inovação e amor ao Brasil. Ele nos lembra de que a música é o verdadeiro língua franca do mundo, capaz de cruzar fronteiras e unir povos através do amor à vida e ao mundo. E é justamente esse legado que Gilberto nos deixa. A música como meio para construir ponte entre as culturas e os povos, e a vida como verdadeiro refrão da existência.